que os irmãos tiverem as suas Bíblias, eu gostaria que abrissem em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, o assunto que nós vamos tratar esta noite é escondendo o seu pecado. E para começar a discorrer um pouquinho sobre esses versículos que nós acabamos de ler, esse versículo, quem esconde seus pecados e não prospera, a Bíblia fala de esconder os pecados, mas logicamente a Deus não tem como esconder nada. Então, o intento de algumas pessoas, esses que não prosperam, que escondem seus pecados, é esconder os seus pecados aos homens, porque Deus não tem como ocultar nada. Em Hebreus 4:13, fala que nada em toda a criação, nada está oculto aos olhos de Deus. Nada. Então, essa tentativa errada de esconder o pecado, que algumas pessoas fazem, às vezes todos nós podemos estar tentados a esconder alguma coisa que não gostaríamos que fosse publicada. Essa tentativa é só para os homens. Deus não dá para esconder nada. Deus sabe o que você vai fazer mesmo antes que você faça, antes que você pense, antes ainda que você nascesse, Ele já sabia. E eu quero falar, em segundo lugar, uma pequena coisa sobre o pecado. E que Deus me perdoe, eu vou tocar bem brevemente o pecado, porque seria um tema que a gente poderia ficar falando durante muito tempo. A gente, muitas vezes, minimiza muito o pecado. Parece que nós brincamos com o pecado. Parece que nós não entendemos o que é o pecado. E o pecado é o pior que tem. Nas Escrituras, a Escritura Sagrada fala que Deus aborrece o pecado. Você imagina o que é isso? Aborrecer? Não é que não gosta, não é que não curte, não é que não está nem aí, não é que aborrece. Uma palavra muito forte. Abomina. Uma palavra muito forte. Uma coisa muito forte mesmo. Pois nós temos que entender que, para começar, todos nós, desde que nós nascemos em pecado. Nós não somos inocentes. Você vê um bebê, nasceu, está em pecado. Como assim? Mas ele não fez nada, acabou de nascer, mas já nasceu em pecado. Deus fez um molde perfeito, bom, com Adão. Adão cometeu o pecado original, ele se pervertiu, ele, não sei como se fala em português, deixou o molde torcido, torto, e a partir daí, a reprodução do homem vem torta, bem pervertida. E aí, chegou até nós. Nós, desde que nascemos em pecado. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. Nós precisamos. Então, todos nós, não tem inocente, todos nós nascemos em pecado. Para que você se faça um pouco uma ideia de como o homem é, segundo as Escrituras, não segundo a minha opinião, não segundo o meu sentimento, não segundo alguma coisa que eu escutei, não sei lá onde, porque hoje em dia é muito assim, né? Hoje em dia temos as redes sociais, as pessoas têm liberdade de colocar qualquer coisa que quiserem, sejam mestres ou não sejam entendidos, todo mundo coloca a opinião, e nós, às vezes, por escutar uma coisa aqui, outra lá, nós vamos fazendo uma ideia, e com o tempo nós acreditamos com firmeza nessa ideia. Mas a gente tem que aprender uma coisa que é muito importante, que nós não temos a potestade de decidir que é bom, que é ruim, que é nada. Nós não sabemos de nada, nós somos muito volúveis, mudamos muito de ideia, o que para nós hoje é bom, amanhã é ruim, e depois será outra coisa. Nós só podemos saber como são as coisas segundo as Escrituras. As Escrituras nos declaram que é bom, que é ruim, que vale a pena, que não vale nada, que é importante, que não tem importância. As Escrituras nos declaram todas as coisas. E o que falam as Escrituras sobre os homens? Por exemplo, se nós lemos o que Paulo escreveu aos Romanos, em Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 18, fala assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda,
não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Está falando dos homens. Está falando dos homens. E se a gente for ver alguns versículos antes, está falando de todos os homens. Judeus, gregos, todo mundo. Está falando de todos nós. Está falando de ti, de mim, de todos nós. Não há justo nem sequer um. Não tem ninguém bom. Só tem um bom e não está aqui não. Mas está aqui, mas vem de cima. Eu não sou bom, você não é bom, ninguém aqui é bom. Tudo que tem bom em nós, nem é de nós. Para que você faça uma ideia, nós não temos direito de nos gloriar de buscar a Deus, porque se nós buscamos a Deus foi porque Ele nos buscou primeiro. Não tem nada que dê de aproveitar que venha de nós. Em Isaías 64, seguindo com essa mensagem para que você entenda um pouco o que é ser um homem, uma mulher, fala: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Assim somos nós. E se não é pela reconciliação que Jesus nos dá na cruz do Calvário, nós estaríamos perdidos. Nós seríamos ainda inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E inimigos de Deus eu não falo porque eu quis falar, porque eu acordei hoje de mau jeito. Hoje está bom, mas para mim faz muito calor, fiquei chateado. Não, porque a Bíblia fala inimigos de Deus. Não é uma coisa que eu inventei. A Bíblia fala. E você pode pensar, mas como assim inimigos de Deus? Eu não faço nada contra Deus. Talvez, se eu não faço algumas coisas, poderia fazer mais, mas Deus está lá, estou aqui, eu deixo Ele. Não. Eu volto a falar, a gente não pode pensar como são as coisas segundo o nosso raciocínio, segundo o nosso sentimento. A gente tem que ver a verdade, e a verdade está aqui. Então, se aqui fala que nós somos inimigos de Deus, é que nós somos. E onde que fala isso? Romanos 5, capítulo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Até que Jesus entregou a sua vida para te salvar, e você aceitou essa salvação, reconheceu essa salvação, reconheceu a Jesus, até aquele momento você era inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Agora, imagina que forte. Não sei se você viu alguma guerra, alguma televisão, alguma batalha. São pessoas tentando matar outras pessoas, fazendo o que seja possível para machucar essas pessoas, se odiando uns aos outros. Pois nós, sendo inimigos de Deus, Deus desceu na terra, se vestiu de homem e entregou a sua própria vida para nos salvar. A quem? A seus inimigos. Tem alguma coisa maior que isso aí? Nós temos que entender que, se não chegamos a entender isso, nós não podemos apreciar o que aconteceu na cruz do Calvário. Essa reconciliação que Deus nos deu é tão grande que a gente deveria de agradecer desde que acorda de manhã até que vai deitar à noite, sem parar. Mas nós estamos falando hoje de esconder o pecado. Esse pequeno esboço é só para entender um pouco a condição humana, que você entenda quem você é. Não tem um homem bom. Essa é a primeira parte. Então, por que é necessário que a gente não esconda os pecados, mas confessá-los? Primeiro, que quede claro, porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos todos os dias, diariamente. Nós pecamos muito. Nós temos mais pecado, qualquer um de nós, mais pecado na nossa conta que estrelas têm no céu. É uma coisa, nós temos muito
pecado e continuamos a pecar continuamente. Mas aquele que esteja pensando, não, espera aí, eu li um pouco a Bíblia, não conheço muito, mas alguma coisa eu sei, eu não roubo, eu não mato, eu não cobiço, eu não adultero, eu não estou pecando. Volto a falar de novo. Não sou eu quem fala que você peca todos os dias. É Deus quem fala. Como assim? 1 João, capítulo 1, versículo 8. Aqueles que negam que não têm pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, por falar mais grosso, né, que vocês falam. Se você fala que não peca, você é um mentiroso. Então, já pecou mais uma vez. Seguinte, versículo, não 9, vamos pular o 9 ou 10. 1 João, capítulo 1, versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso, fazemos-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Eu vou falar uma pequena coisa para vocês. Deuteronômio 6:5, né? O maior mandamento, amarás a teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças. Uma pequena coisa. Faz um tempo atrás, o pastor falou que nós estávamos na Espanha. Se eu não lembro mal, a minha mulher, que é o meu corretor, ela poderia falar se estou equivocado, mas se não me lembro mal, a gente estava num processo nessa hora, durante um mês, um processo, um período mais devocional, vocês falam, né? Tentar fazer um pouco mais por ficar na presença de Deus. E jejuando, lendo mais a palavra, com alguns compromissos que nós fizemos individualmente. Meu filho fez os dele com Deus, eu fiz os meus. E depois de assistir uma pregação, acabou de terminar a pregação, eu não lembro muito bem porquê, mas minha mulher citou esse versículo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Sem ter diálogo com ela e eu. Ela falou. Só escutar ela falar isso, para mim foi como se atravessara meu coração. Foi como se alguém tivesse me dado uma pancada. Foi como cair a ficha e falei, oh meu Deus, eu estou em pecado. Como assim? Isso aqui é um mandamento, é o maior dos mandamentos. E eu não coloco assim onde o Senhor deveria estar. Eu não estou amando ao Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças. Olha, não tinha diálogo, não sei por de onde veio esse versículo que a minha mulher falou, mas me atravessou aquela palavra, me colocou no meu lugar. Eu até esse momento até poderia pensar, estou dando bem, estou fazendo bem, estou jejuando, estou estudando, estou assistindo os cultos, estou assistindo pregações, mas essas palavras me atravessaram de lado a lado, me deixaram envergonhado. Olha que miserável que eu sou. Eu não coloquei ao Senhor no seu lugar. Estou em pecado. Então, não sei quem pode falar que não esteja em pecado, mas se você analisa sobre esse pequeno versículo, quando está escrito que fala, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, não é com uma pequena parte, não é 100%, com todo o coração, não tem divisões. Não, é que é um pouquinho disso aqui, outro pouquinho disso aqui, outro pouquinho ao Senhor. Não, 100%. Com toda a tua alma, com todo o teu espírito, porque a Deus tem que adorar Ele em espírito. Com todas as tuas forças, com tudo que você tem. A gente poderia ficar falando sobre esse versículo só durante a pregação inteira. Mas nós pecamos. Nós pecamos. Você lembra que acabamos de ler agora sobre o trapo de imundícia em Isaías 64? Nós limos, vou voltar aqui, mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. O que é um trapo de imundícia? A gente, se entende um pouquinho o que é isso, talvez nós entendemos mais a força dessa palavra. O trapo de imundícia, nos tempos de Jesus, era aqueles panos que eles colocavam, por exemplo,
pela lei mosaica para qualquer coisa que era imunda, para tampar qualquer coisa que era imunda. Por exemplo, com os leprosos, que a pele deles ficava podre, né, cheia de feridas e de pus e tudo, pois era com aqueles panos que eles se limpavam, tentavam né, se limpar um pouco, tirar um pouco a sujeira lá, e ficava aquele pano tudo ensanguentado, sangue, pus, costra, não sei se vocês falam costra, aquela sangue resseca, sujeira, tudo. Isso é um trapo de imundícia. Também a menstruação das mulheres, quando elas se limpavam, e isso eram considerados trapos de imundícia. Pois, olha, aquele que ainda pensa todavia que ainda não pecou, quando nós tentamos nos auto-justificar ante Deus, nos fazendo merecedores de alguma coisa, da salvação, do céu, sem colocar no meio a Cristo, Deus nos vê com uma repugnância tal como você possa pensar que são esses trapos de imundícia. Olha que coisa nojenta. Imagina que você vai se trocar, vai na piscina, vai um vestuário, vai, você tira a tua roupa e tudo, e vai tomar banho, e quando você volta e entra naquele quartinho, não tem mais nada que um trapo de imundícia. E falam, viste? Imagina a tua cara, né? Essa repulsa, ai, que nojento, tira, fora daqui. Pois assim é como Deus nos vê quando nós nos tentamos auto-justificar. Eu sou bom, Deus. Eu mereço isso, Deus. Esse é o homem. Assim nós somos. Então, tendo já aclarado que todos nós pecamos diariamente, pecamos muito. Às vezes pecamos de pensamento. Nós chegamos a fazer alguma coisa com nossas mãos, mas já entrou no pensamento, entrou no coração. Talvez desejando ter o carro do vizinho, a cobiça entrou aí. Talvez gostando da mulher do outro, já adulterou, como Jesus falou, não precisa ir lá e se acostar com ela. Você desejou no coração e já pecou. Talvez não colocando a Deus no lugar dele, como eu fiz faz pouco. Como eu percebi, né? Porque fazer, com certeza, tenho feito muitas vezes. Então, tendo aclarado isso, qual que é a diferença? A diferença é o que nós fazemos quando nós pecamos. Tem pessoas que quando eles percebem que pecam, imediatamente vão lá, confessam seu pecado, pedem o perdão de Deus e são liberados daquele pecado. São limpos de novo. Tem pessoas que talvez demoram um pouco mais sem cair na ficha, né? Como aconteceu comigo. E que alguma coisa tem que acontecer para... Né? Acorda, que você está em pecado. Isso aconteceu comigo. Eu tive que acordar. Mas quando acorda, o que faz? Confessa, pede o perdão de Deus e é limpo de novo. Mas tem pessoas que pecam e eles escondem os seus pecados. Talvez por medo de serem julgadas, talvez porque estão mais preocupadas com o que vão pensar os outros que com o que pensa Deus deles. Escondem o pecado. Não querem se livrar dele, eles se escondem. Também tem outras pessoas que pensam que não adianta confessar o pecado, porque eles não podem mudar. Não, mas por que eu vou confessar pecado? Se eu faço, eu vou fazer amanhã, não consigo, não do jeito. Né? Então, nós temos que entender que o que a Bíblia nos ensina é que é necessário confessar os nossos pecados. É necessário. Para que você faça uma ideia, um exemplo muito tonto. Mas quando nós não confessamos os nossos pecados, parece que nós queremos assegurar eles e guardar dentro de nós. Nós não nos queremos libertar do pecado. Eu menti, coloquei aqui o pecado. Desejei o carro do outro, coloquei outro pecado. Eu não coloquei o Deus no lugar, coloquei outro pecado. Eu menti de novo para tapar a minha mentira anterior, coloquei outro pecado. Pecamos e colocamos tudo dentro de nós. Isso é mesmo que se você pega, sei lá, um animal furioso, imagina um gato furioso com raiva, e você pega ele assim do pescoço e ele se começa a revolver e você assegura ele, e ele se revolve e te arranha e te machuca, e você continua com ele aqui e continua te machucando e te machucando e te machucando. Menino, solta o bicho. Larga ele, te está machucando.
Por que assegurar uma coisa que te machuca? Que te faz tanto dano, tanto dor? Isso é o pecado. Por que assegurar o pecado? Por que não nos libertar dele? Nós vamos ler uma pequena história no Antigo Testamento, como está escrito como Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, tudo que está escrito para nosso ensino se escreveu. Então, muitas histórias do Antigo Testamento, além de ser coisas históricas, né, estão escritas aí por um motivo, para nos ensinar, para nos alertar. Então, vamos a ler brevemente, não quero demorar muito tempo, em 2 Samuel, capítulo 11. Não sei se vocês já leram alguma vez, mas trata do rei Davi, que ele, no tempo que era normal que os reis saírem à guerra, ele mandou ao exército dele, a mando de Joabe, para lutar contra os filhos de Amon, mas ele, porém, ficou no palácio. E ele ficou no palácio e, andando um dia, uma tarde, ele se assomou ao terraço e viu uma mulher muito linda se lavando, Betseba. E ele, quando viu, ele ficou cautivado. Ele gostou tanto dela que ele falou para o servo: quem que é essa mulher aí? Ah, é a filha de Elião, é a mulher de Urias. Ah, vai lá chamar ela. E a mulher foi. E eles se deitaram, né? Eles tiveram relações, ou como seja que vocês falam em língua portuguesa. Daria para falar também sobre essa história muito, porque tem muitas coisas que nos ensinar. Mas entrando na parte que nós queremos tratar esta noite, primeiro, Davi já pecou só quando olhou para ela e desejou ela. Ele já tinha pecado lá. Não precisou nem depois chamar ela para vir, que aí já que fez o que nós falamos, consumar o pecado, né? Mas, desde o começo, Davi não estava no lugar onde ele deveria estar. Davi deveria estar na guerra com os homens dele, para começar. Não estava no lugar onde ele deveria. Começou a deixar, vocês falam muito, abrir brecha, né? Ao diabo. Primeira coisa. Segundo, andava desocupado pelo palácio sem saber o que fazer. Tem uma coisa um ditado que parece que os brasileiros usam muito, que como é, oficina vazia, mente vazia, oficina do diabo, né? Então, andava sem nada que fazer, foi lá e viu a mulher. Se ele tivesse ficado ocupado, talvez também não teria acontecido. Mas tudo bem. Nós vamos focar um pouquinho mais a partir do versículo 5, que é depois dele ter chamado ela e ter adulterado. Fala o seguinte, o versículo 5. E a mulher concebeu e enviou a fazê-lo saber a Davi. E disse: pejada estou. Deixou ela grávida. Então, o primeiro pecado de Davi, tudo bem, talvez, né, como nós falamos muitas vezes, nublou o juízo, né, ficou cautivado. O diabo também sabe muito bem com quem nos tentar, e o ponto fraco de Davi eram as mulheres. Teve 8 mulheres, muitas concubinas. E tudo bem, aconteceu. Mas aqui nessa hora, com certeza ele sabia que tinha errado, que tinha pecado. Mas aqui já foi como, puxa, o que eu fiz vai ser revelado. A mulher ficou grávida. O marido dela está lá na guerra. Agora, aqui vai continuar, vai sair tudo na luz. Mas o que ele fez aí? Nós podemos ler depois nos versículos seguintes. Ele tentou esconder o seu pecado. Imagino que ele deve ter passado um momento bem difícil, porque Davi era um homem, segundo está escrito na Bíblia, segundo o coração de Deus. O fato de ele ter pecado e não ter se colocado de novo inimigo de Deus tem que ter sido muito difícil para ele. Nós depois temos na Bíblia alguns escritos que nos atestiguam, vocês falam atestiguam, nos confirmam que isso foi assim. Mas o que ele fez? Ele se viu com essa pressão tão grande de agradar aos homens, de não passar vergonha, que ele colocou o relacionamento com os homens acima do relacionamento de Deus. O que aconteceu? Nós vamos ver a partir do versículo 6. Então,
enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Bababá, 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 né? Não era a intenção de Davi mandar trazer o homem para ver como estão as coisas, mas tudo bem. E depois de ficar falando com ele, falou: depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. A preocupação de Davi não era o conforto de Urias, sino que depois de tanto tempo ficar longe da mulher, se juntasse à mulher, se acostara com a mulher, porque depois de um tempo, quando aquele barrigão começasse a crescer, Urias voltou da guerra, passou a noite em casa. Mas o que aconteceu? Aqui foi a integridade de Urias, bateu assim na cara do Davi. Pá, pá. O que aconteceu? Saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Urias entendeu: o meu lugar não está lá com minha mulher. Todos os meus parceiros de guerra estão na guerra, estão em tendas, estão passando as necessidades, né, que as pessoas passam quando estão fora de casa. Quem sou eu para ficar no conforto da minha casa? Quentinho na cama, no leito com minha esposa. Isso que Urias fez. E Urias, se nós entendemos também um pouco as escrituras, Urias também não era um qualquer um do povo. Urias era um dos 37 valentes de Davi. O sogro de Urias, Eliam, também. Quer dizer, não era qualquer um. O avô da mulher de Betseba era Aitofel, era o conselheiro do rei. Então, a integridade, isso aqui é uma coisa minha, tá? Pensamento meu. A integridade de Urias foi como Deus dando uma chance mais a Davi de cair na ficha. Olha o que está acontecendo aqui, acorda. Mas não. O que ele fez? Fizeram saber a Davi, que não tinha ido na casa, né? Dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Aqui a integridade que bateu na cara de Davi. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para meditar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida de tua alma, não farei tal coisa. Imagina a cena aí. Eu não sei como Davi estaria por fora, mas por dentro teria que estar. Mas tudo bem. O que foi? O que fez aí? Davi insistiu em tentar esconder o pecado. E o que fez então? Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Então, aqui já é, tá, vamos ver se com um pouquinho de vinho demais, já a integridade dele vai um pouco embora, né? E já consigo fazer meu plano. E à tarde, saiu a deitar-se na sua cama, como os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. De novo. E o que sucedeu? Que Davi continuou tentando esconder o pecado dele. E o que ele fez? Sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleia e retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. A gente lê isso e fala: puxa, aquele Davi era pesado, né? Mas se a gente entende aquele relacionamento que ele tinha com a avó da mulher de Urias,
com o pai da mulher de Urias, com o próprio Urias, isso aqui não é traição, é o seguinte, não tem... Já era pecado de por si, mas... E não tem pecado, pecadão, pecadinho, mas nos olhos humanos, puxa, a coisa foi feia demais. Então, a primeira parte aqui, a preocupação de Davi toda hora aí foi esconder o pecado. E pelo intento e o esforço dele de esconder o pecado, ele estava cada vez mais agonhado, mais envergonhado, e se foi aprofundizando mais e mais e mais e mais e mais e mais. E devia ser muito difícil para ele. Mas Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus não tem limites. E o que Deus fez? Nós podemos ler no seguinte capítulo que Deus mandou o profeta Natan, vocês falam Natan, para esclarecer a situação, para deixar bem claro a Davi o que ele tinha feito e que não estava oculto. Que Deus sabia muito bem o que tinha acontecido. Agora, quando já chegou aquela chamada de atenção, que às vezes nós precisamos, no meu caso foi a minha esposa recitando um versículo, no caso do Davi foi o profeta Natan, o que nós fazemos é o que faz a diferença. O que Davi fez? Ele se rasgou as vestes, ele confessou seus pecados, pediu perdão de Deus, se arrependiu. Com certeza, ele já tinha se arrependido antes. Porque ele conhecia Deus, ele tinha um relacionamento muito grande com ele desde faz muito tempo. As Escrituras não falam, isso aqui é pensamento meu. Mas ele não confessou o pecado, ele assegurou o pecado, ele guardou o pecado dentro dele. Mas aqui, quando já foi exposto à luz, ele já não conseguiu assegurar mais. E ele então confessou. Mas qual é a melhor parte dessa história? Deus não ficou com rancor dele falando, você fez muito feio, 1, 2, 3, 4. Não. O que ele fez? Limpou Davi do pecado. Liberou Davi do pecado. Perdoou Davi. Perdoou Davi. Claro que depois Davi tive que lidar com as consequências do que tinha feito. Por quê? Conselheiro fiel, Aitofel, o avô da menina. Elião, um dos valentes. Mas, sobretudo, o problema aí foi o relacionamento que ele tinha com Aitofel. O que fez? Matou o marido da menina. Adulterou com a menina. Destroçou a família deles. Então, o relacionamento com Aitofel não se curou. O relacionamento com Deus ficou curado. Ficou perdoado. Agora, Aitofel, isso depois trouxe consequências no resto da vida de Davi. Isso já deixo para vocês lerem mais na frente. Mas a misericórdia de Deus, Ele perdoou. Ele limpou Davi. Ele perdoou Davi. Como que lembra a Bíblia a Davi? Davi o adúltero? Davi o sanguinário? O traiçoeiro? Não. Se nós vemos alguns versículos, não vamos ler para que não gastar muito tempo, mas eu vou recitar. Em Atos 13, 22, fala, varão conforme a meu coração. Não está mal, né? 1 Reis 11, versículo 9, de 9 a 13. Por amor de Davi, que diz, Deus amava a Davi. 1 Reis 15, de 1 a 4, fala que Davi tinha coração perfeito. 2 Reis, capítulo 19, fala Davi, meu servo. Por amor a Davi, meu servo. Então, olha aí, esse homem, com tudo que ele fez, que ele errou, mas errou feio, né? Varão conforme a meu coração, amo a Davi, tem um coração perfeito e é meu servo. Isso é como Deus via a Davi, depois de tudo que ele tinha feito.
olha o perdão de Deus. Mas o que era preciso para ser perdoado por Deus? Confessar o seu pecado. Confessar o seu pecado. Tem um salmo que nós vamos ler um pouquinho, Salmo 32, versículos de 1 a 5, que nos dá a entender um pouco o ponto de vista de Davi, que Davi escreveu esse salmo, em relação a sua liberação, libertação do pecado, a ser perdoado por Deus. E fala assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Outra tradução fala assim dos versículos 3 e 4, para entender como se sentia Davi naquele momento que ele pecou, durante o tempo em que ele pecou, até que ele confessou os seus pecados. Outra tradução fala assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Se consumia de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Davi está falando que ele estava destruído, não só avergonhado. Ele passou provavelmente as maiores dificuldades. Por quê? Porque ele tinha se colocado do outro lado, inimigo de Deus. Ele tinha se colocado fora de Deus, fora do desamparo de Deus, afastado da graça de Deus. Estava sozinho, desamparado. E ele passou mal. Mas ainda assim, o orgulho dele demorou um tempinho até que chegou o profeta Natã. Demorou um tempinho. E Deus muitas vezes nos manda profetas Natã. Porque fala: ó menino, você não acordou ainda? Vou te mandar um Natã. A ver se quando ele fale já você consiga soltar aquele bicho furioso que não para de te machucar. Parece burro, menino. Solta o bicho. Bem-vindos sejam os profetas Natã nas nossas vidas. Isso aí é a misericórdia de Deus, querendo se reconciliar contigo. Eu, para acabar, gostaria de ler mais um versículo. A gente leu muito, mas é como tem que ser, né? A Bíblia é que nos guia, é que nos ensina. Lucas 15, 17. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, o que nós devemos fazer quando nós pecamos? Confessar os nossos pecados. É o único jeito de nós ser curados, de nós ser perdoados. Porém, você pode elegir a outra opção, segurar o bicho e deixar que ele te machuque. Enquanto você assegurar o bicho, a escolha é de vocês. Eu gostaria de fazer uma pequena oração e eu passo a palavra para o pastor. Então, se os irmãos puderem fechar os olhos e se concordarem com as minhas palavras, simplesmente repitam as palavras no seu coração. Façam a sua própria oração como vocês quiserem, mas falem com Deus esta noite. Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que nos deste. Nós, Senhor, somos fracos. Nós, Senhor, precisamos muito, muito, não somente de tu perdão, mas de tua guia, de tua palavra, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos aproximar a Ti, nós queremos Te agradar, nós queremos ocupar o nosso lugar que é na Tua presença. Mas, Senhor, às vezes é difícil,
Às vezes nos perdemos, às vezes nos distraímos, às vezes nos deixamos enganar com as coisas da vida. Pedimos, Pai, que venhas ter misericórdia conosco. Que nos envíes, Senhor, alertas como enviaste a Davi. Que venha, Senhor, a fazer-nos confessar nossos pecados para nós poder nos reconciliar contigo, porque nós não queremos estar longe de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua presença nas nossas vidas, precisamos da Tua direção. Eu venho te pedir nesta noite, Senhor, que venhas a ocupar um lugar, mas não qualquer um, que venhas a ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Senhor, nós só podemos ir a Ti se Tu vens para nós primeiro. Então nós te pedimos, Pai, agora, na vida de todos os irmãos aqui, que eles venham a Ti, porque Tu já foste para eles primeiro. Que eles te coloquem onde deves estar, que é no primeiro lugar, Senhor. Te pedimos, Senhor, ajuda para poder cumprir, porque nós sozinhos nós não podemos. Te agradecemos, Jesus, por Tu sacrifício que nos permitiu nos reconciliar contigo. Te agradecemos, Senhor. Sabemos que nada que façamos nos vai fazer merecedores, mas ajuda-nos a ficar perto. Te agradecemos, Senhor, e te louvamos por a glória de Tu nome, Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém.